A gente está de volta com o nosso quadro Bom Dia Responde para falar sobre a reforma da Previdência. Na verdade, são as consequências de tudo isso que está sendo planejado, está sendo trabalhado para mim e para você que trabalhamos, né? Olha, desde seu início, o governo Michel Temer prometeu a execução de uma série de reformas consideradas fundamentais para que o Brasil possa se recuperar da crise econômica que se desenrola aqui no país desde o ano de 2015. Uma das reformas consideradas mais urgentes pelo governo é da Previdência Social. Mas você sabe o que significa? O que é a Previdência Social? No quadro Bom Dia Responde de hoje, a gente vai tentar entender um pouco melhor como funciona hoje e quais as perspectivas para o futuro próximo. E para nos ajudar nesse entendimento, a gente convidou para vir ao Bom Dia Santarém, já está aqui ao meu lado, o professor de Direito Previdenciário, Krishnamurti Santos, que vai trazer essas orientações e esclarecer algumas das principais perguntas da população. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Agradeço a oportunidade. Falar de Previdência Social não é tão simples assim, muitas pessoas têm dúvidas. A nossa equipe de reportagem foi às ruas para ouvir algumas dessas demandas e a gente vai acompanhar agora. A primeira participação na tela, a gente vai ouvir a primeira pergunta, então, do seu Francisco Conceição. Quais são as regras hoje para alguém conseguir se aposentar? Então, vamos lá. Atualmente, hoje, no caso homem, né, para ter uma aposentadoria por tempo de contribuição, ele precisa preencher alguns requisitos. No nosso sistema previdenciário hoje não tem necessidade de se ter uma idade mínima, mas isso daí foi uma forma velada do governo para usar outros artifícios. De que forma? Hoje eu tenho que ter 35 anos se homem, 30 mulher. Porém, nos casos de aposentadoria por tempo de contribuição, nós temos justamente o que o governo criou, que foi o redutor chamado fator previdenciário, ao qual ele achata a possibilidade de aposentação quando você tem uma idade um tanto quanto abaixo daquela esperada. Ou seja, ele obriga indiretamente a você ter uma idade mínima para alcançar justamente esta aposentadoria. No caso dele, como ele é homem, ele entraria nessa situação, né? E aí o que poderia acontecer era uma redução de até 60%, 70% ou 80% da renda dele inicial, com a aplicação desse fator. Então ele teria que contribuir durante quanto tempo? Na verdade, atualmente, segundo as nossas regras, 35 anos de contribuição. E no mínimo uma idade de... A idade ele teria que ultrapassar a média dos 65 anos, para que o redutor não faça tanto dano sobre a renda mensal. Tá aí, gente. Vamos para a próxima participação, então. Irair Lima, ela que é professora. Quais as vantagens para os segurados? Tá aí. Que vantagens na prática essas mudanças trariam? Então, hoje as reformas, se houvessem essas reformas, que é uma coisa que a gente ainda tem, assim, é uma incógnita, porque nós estamos esperando a eleição agora para acontecer, né? Mas acredito que deva acontecer de alguma forma ou de outra. Mas se a gente analisar friamente de forma técnica, as reformas já vêm surgindo desde 2014, com as diversas alterações legislativas. Pensão por morte foi alterado, auxílio-doença foi alterado e foi uma sequência. A vantagem da reforma não existe, porque as alegações que o governo apresenta para os especialistas, ao qual ele não convidou para discutir o tema, nem a sociedade, para poder debater o que poderia acontecer com reforma ou não, é que a gente vai tolir direitos. Tolir direitos, eu vou retirar direitos sacramentados, como aconteceu agora com a reforma trabalhista, né? Muitos entendem que talvez a reforma trabalhista pudesse ser um avanço, mas não foi. A mesma coisa vai acontecer se houver uma reforma previdenciária. Vamos perder direitos, os segurados não vão alcançar nenhuma vantagem, porque a vantagem não é a concessão, porque a ideia de governo é como se toda vez que se falasse em previdência, se falasse em custo, mas na verdade é investimento na sua sociedade. Verdade. Então, aquele sentimento que todos nós brasileiros estamos tendo de que só ficamos no prejuízo com as mudanças que o governo federal faz é uma realidade, né? É o que a gente está ouvindo aqui diretamente. A gente tem mais uma participação agora, é da Patrícia Sanches. Olá, meu nome é Patrícia Sanches e eu não entendo nada da nova Previdência. Eu queria saber como é que ela vai funcionar, quais são os benefícios para nós que trabalhamos aqui no comércio, principalmente. Bom, aí primeiro, o benefício não tem, né, Patrícia? Mas a gente vai entender o que mais mudaria nisso, além dessa questão da tempo de contribuição. Hoje, então,
hoje a gente vai ter diversas alterações que vão ser gravosas. Então, a possibilidade de você alcançar um benefício vai se tornar cada vez mais dificultoso para a população. Até porque o governo ele tenta limitar o acesso aos benefícios e às aposentadorias. Como eu falei na outra pergunta, com as alterações que já vêm se sucedendo no tempo, em que vai se dificultando o acesso a esses benefícios, você vai criando aquela massa que vai ficar excluída da sociedade de ter a proteção previdenciária. Então, alterações positivas a gente não encontra, porque se eu estou vislumbrando a necessidade de hoje estar com 35, mas se houver a reforma, eu partir para meio século de contribuição, Nossa. né, e ainda aplicar uma possibilidade de progressão etária no decorrer para alcançar isso aí, você se torna inviável num país como o nosso. Porque nós temos oscilações empregatícias, né? Muitas das questões que hoje se trata sobre renda de aposentadoria, as pessoas têm aquela ideia de que, por exemplo, fulano pagava sobre tantos salários mínimos. Essa ideia não procede. Com a reforma, isso aí que desaparece por completo, porque não se atrela a aposentadoria com o indexador salário mínimo. Então, você faz médias, cálculos de contribuição. Como eu falei, não existe uma constância da manutenção do emprego, ou seja, você não existe uma ascendência, então você cria um desnivelamento. Esse desnivelamento, com a dificuldade de acessar o benefício, vai gerar o quê? Uma massa de excluídos, infelizmente. E essa é a preocupação, né? Demais. Que se tem, de que você é arriscado você morrer primeiro do que se aposentar. Verdade. No caminhar que nós estamos sendo colocados pelo governo federal, a falsa alegação do déficit previdenciário, ao qual a gente participa de um grupo nacional de doutrinadores e juristas previdenciaristas e que conseguiu reter, né, ao qual eu tenho a honra de participar, nós conseguimos reter o movimento da reforma, porque nós ingressamos com diversos tipos de artifícios jurídicos para que pudéssemos evitar que ocorresse da forma que está. Infelizmente, é aquela história, sem ter o apoio da sociedade e sem esclarecer a sociedade, a gente fica naquele conflito entre uma massa muito mais poderosa, que é o governo federal, e apenas advogados, doutrinadores e juristas. Acho que é o X da questão, né? Enquanto a sociedade não tiver a informação, que é isso que a gente está fazendo aqui, levar essa informação, não tem como contar com esse apoio pela falta do conhecimento. Verdade. Né? Infelizmente, com a falta de informação, até porque quando a gente trata de direito previdenciário, as pessoas ainda têm uma ideia de simples concessão de benefícios e aposentações. Mas, na verdade, eu me arvoro em falar que é o direito mais complexo, sem desmerecer as outras searas, em função da capilarização legislativa. Eu tenho uma legislação extensa, diversificada, eu não tenho codificação, eu não tenho um código, eu tenho diversas normas aplicadas sobre um caso. Então fica difícil você chegar de forma leiga, passar isso para a sociedade. Você realmente tem que abrir diversos fóruns de debate, trazer a sociedade para a faculdade, trazer a faculdade junto às próprias OABs no Brasil, né, para que participem, né, esclareçam, procurem os seus advogados de confiança, tirem as dúvidas, não se deixem levar, porque a massa está sendo manipulada em função dessas informações trucadas. E nós precisamos deixar claro o que é que vai vir, e vai ser muito ruim. A gente tem mais uma participação, Gilma Lisboa. Vamos ouvir. Eu queria saber como o autônomo faz para pagar a Previdência Social. Que a gente não é assegurado por nada, trabalha como autônomo. Eu queria saber como se faz. Aí a pergunta do Gilmar Lisboa, ele que é autônomo. Então, a figura do autônomo, ela desaparece na nova versão da Previdência, não na reforma, mas nas novas atualizações legislativas. Hoje nós temos a figura do segurado obrigatório contribuinte individual, ao qual os profissionais liberais participam, né, fazendo o que a gente chama de repasse, vertendo contribuições. O governo ele criou um sistema de contribuição com base numa alíquota mais pesada. Por quê? Porque, se você imaginar, o governo ele não tem mecanismos suficientes para poder obrigar a todos os profissionais liberais, a todos aqueles que trabalham independente de um vínculo empregatício. Então, o que é que ele criou? Ele criou uma alíquota de 20% sobre receita bruta apurada no mês.
aquele autônomo, aquele contribuinte individual, aquele profissional liberal, em cima do que ele recebe no mês, ele vai ter que fazer um repasse por meio da nossa famosa guia amarelinha, a GPS, que é a Guia de Previdência Social, onde ele vai botar lá que ele é contribuinte individual, na codificação que encontra, e o repasse do valor que ele ofere. Nossa, tem muitas diferenças. E aquela questão do conhecimento, como a gente está falando, Verdade. de levar tudo isso para que as pessoas tenham esse acesso a tudo que está acontecendo. A gente coloca que são possibilidades. A reforma ainda não está concretizada, porque tem toda uma mobilização no cenário nacional, muitas críticas, inclusive, ao governo. A gente falava há pouco sobre essas mudanças todas, esses cálculos infindáveis e que boa parte da população desconhece. Por isso, muitas vezes, algumas coisas são aprovadas lá em Brasília sem que a população interfira. E ela acaba sendo, pode ser a maior prejudicada nisso tudo. Hoje, como é que está esse movimento de tributaristas, previdenciários, advogados, instituições no Brasil todo, para conter a reforma que se quer junto à Previdência? Bem, existe um movimento no Brasil chamado Pela Verdade na Previdência, que é formado por diversos juristas, doutrinadores, que são realmente conhecidos do público específico, né, da área, e que se movimentou abertamente, demonstrando que aquilo que estava sendo apresentado era inviável para a nossa realidade. Então, quando a gente trata de matéria previdenciária, esse grupo ele apresentou ao governo diversas propostas, tentou oportunizar a sociedade. Mas, infelizmente, um país como o nosso, que existe tantas dificuldades de acesso à informação, mesmo a gente tendo hoje uma legislação que trata sobre lei de acesso à informação, cestas de serviços ao cidadão prestados pelos entes públicos, as pessoas ainda carecem de uma forma mais clara, de uma forma mais transparente. E o interesse hoje, infelizmente, do nosso governo é criar uma certa barreira de acesso para que as pessoas entendam realmente o que é que está se passando. Então, esse grupo de profissionais começou a demonstrar por meio de números, por meio da, que a gente chama, que é uma questão mais técnica, mas a gente chama de LDO, que é as Leis de Diretrizes Orçamentárias, né, da LOA, né, das Leis Orçamentárias Anuais, que o governo apresenta todas as sistemáticas de cálculo sobre levantamento de custos e gastos. Uma das coisas que a população tem que saber é o seguinte: a Previdência não depende do Tesouro Nacional da União. É um dos segredos que o governo jamais vai falar, até porque só os especialistas vão saber que lidam com custeio. Então, a Previdência ela é autônoma, ela possui caixa próprio. Ela independe porque ela tem fonte de custeio próprio, ou seja, toda vez que você joga na loteria, você paga a Previdência. Toda vez que você constrói um prédio, você tem que pagar a Previdência. Tudo aquilo que você não imagina envolve pagamento de tributos. Então, essa falácia de alegar que existe déficit é simplesmente uma manipulação em função de que hoje nós temos um déficit público que está aí explodindo, né? E as pessoas não sabem. Verdade. A gente tem algumas outras perguntas relacionadas a essa área. A gente vai acompanhar, você de casa também, e o professor vai nos trazer essas respostas. Qual o procedimento ou os procedimentos, quais, para pedir a revisão de um valor de algum benefício? Tem que diferenciar, né, o que é aposentadoria do que é um benefício, né? Exato, esse é o primeiro ponto. Os doutrinadores hoje, na prática, eles tentam dizer que a aposentação é um benefício programado, ou seja, querendo ou não querendo, você vai atingir. Ou seja, benefício como uma aposentadoria por idade, eu irei atingir essa idade. Se eu preencher os requisitos básicos, irei alcançar a idade, irei pleitear junto a uma agência do INSS esse tipo de benefício ou esse tipo de aposentadoria. No caso de benefícios, nós tratamos de auxílios, tipo auxílio reclusão, auxílio doença, né? Pensão por morte, são benefícios. Por quê? Porque eles são situações que não são programadas. Eu não me programo para ficar doente, eu não me programo para falecer. Né? Então, são situações que são fortuitas, acontecem. Né? E no caso da pergunta em questão, procedimentos. Revisão é uma grande luta hoje dos doutrinadores, dos profissionais previdenciaristas, trabalhar as revisões. Por quê? Porque o INSS ele é uma máquina de moer direitos sociais, mesmo sendo ele o responsável pela fiscalização e concessão destes.
infelizmente. Acredito porque existe toda uma falta de preparo, às vezes, dos profissionais que estão lá dentro. Não significa que não haja profissionais habilitados, preparados, treinados. Mas hoje os procedimentos simples em primeiro momento, você procurar um profissional habilitado, um advogado bem preparado. Não procure, infelizmente eu tenho que dizer isso, não procure um contador, porque o contador, ele simplesmente não trabalha com revisionais, né? Só um profissional previdenciarista, um advogado habilitado, vai ter condições de fazer levantamento de cálculo e averiguar esses requisitos. Hoje nós temos revisões, ao qual eu posso dar como exemplo, uma revisão chamada revisão do auxílio-doença, que é a revisão do artigo 29, na Lei de Benefícios, em que trata de uma diferença de valores que o segurado não recebeu nesse período. Tem diversas outras. O básico é que você requeira, junto à Previdência hoje, né, alguns documentos, ao qual só quem vai orientar esses documentos são os advogados especialistas. E aí, se eu falar, talvez fique mais complexo o tema. A gente tenta simplificar, mas tem documentos básicos que são o quê? Procurar um profissional, Exato. né? A gente pode simplificar, mas a gente vai ser omisso, né? Infelizmente. Mas uma carta de concessão, documentos de pagamento, para que ele faça esse levantamento. Bom, só para a gente finalizar agora, existe uma proposta de vocês trabalharem com cálculos, tá demonstrando para as pessoas esses próximos dias de como fazer isso, né? Eu queria que você deixasse também esse convite. A gente aproveita esse momento pela oportunidade para convidar tanto os profissionais como os próprios contadores, os acadêmicos, a sociedade em geral. Estaremos realizando um curso de cálculos e benefícios previdenciários, onde a gente vai explicar, solucionar, preparar o profissional e todos aqueles que têm interesse na área, para poder entender, que é uma coisa realmente fascinante para se discutir. Aí, gente, é só buscar mais informações junto a... Qual é a instituição? É interessante, a gente está fazendo hoje junto com a OAB Subseção Santarém. Outras informações, então, na Ordem dos Advogados do Brasil. Bom, quero agradecer muito nessa aula de Direito Previdenciário aqui com o professor Krishnamurti Santos, esclarecendo esse assunto importante para todo mundo, viu? Muito obrigada, professor. Eu agradeço. Bom dia. Obrigado, bom dia.